Vamos lá, meus amigos, para falar de Cruzeiro e Corinthians. Aquela pergunta geral primeiro. Fabrício, o que você espera de Cruzeiro e Corinthians amanhã, 9h30, Gigante da Pampulha, com mais de 60 mil torcedores presentes? Espero um grande jogo. Torcedores aí, calma, né? Ganhamos 3-0, mas é outro jogo, hein? Espero um Corinthians bem armado dessa vez. Tá vindo o Memphis, o principal jogador deles. É um jogador imprevisível, um jogador que tem uma leitura dentro de campo. Então, de repente, consegue quebrar um esquema tático aqui e ali. Provavelmente Dorival Júnior vem com o time aí no 4-4-2, sabe? Vem mais fechadinho. Já viu que na trocação com o Cruzeiro vai ficar ruim. Time muito forte fisicamente. Eu espero um jogo difícil. Mas também tem tudo pra gente se impor do jeito que a gente jogou. Se vão entrar naquela vibe, naquela rotação, naquela intensidade, tem tudo pra gente conseguir um jogo. Um bom resultado no primeiro jogo, mas lembrando, completamente diferente. O torcedor corintiano na pressão, já receberam o time aí com faixa, com protesto. Os caras vão dar vida, é outro comportamento Copa do Brasil. Então tem tudo aí para ser um jogão de bola. E a gente tem que encarar com devido respeito o Corinthians, né? Porque é um time tradicional, um time acostumado também nessas Copas. Enfim, com todo respeito, mas eu acho que dá nós, Cirilão. Ô Marques, o que você espera do jogo? Bom, Cirilo, 180 minutos, né, cara? E podendo ir para pênaltis, enfim, é uma decisão. Eu acho que o Cruzeiro ele tem que fazer, pensando em projeção para a final, o seu dever de casa, né? Na Arena Corinthians é maluquice, cara. Aqueles gaviões lá, lotados na arquibancada, gritando, empurrando, né? Aquilo fica um negócio insuportável, né? Então o Cruzeiro tem que fazer bem o seu papel de casa. Não vai ter, na minha opinião, a mesma moleza do primeiro jogo aqui, né? Do jogo do Campeonato Brasileiro no segundo turno, quando venceu de 3-0 e passeou no campo, né? E o Corinthians, naquela oportunidade, quis encarar o Cruzeiro de peito aberto, né? E de peito aberto, com aquele time irregular, jamais ele teria êxito. E o Cruzeiro ganhou com uma facilidade tremenda. Agora é mata-mata, velho, né? E um Corinthians mordido e sabendo o que tem que ser feito, né, para segurar o Cruzeiro. Eu imagino o Corinthians muito forte no meio de campo, né? De repente com 3 volantes, né? Eu acho que o Garro fica como opção para a sequência de jogo. Tem Memphis Depay, né? Que é sempre um perigo ali na frente, com o Yuri Alberto. E um jogão, cara. Um jogão para se projetar para um segundo jogo, né? Muito doido na Arena do Corinthians. Edu, o que decide um jogo como esse? Cruzeiro e Corinthians. O que você encara como fator decisivo que pode pesar favorável ao Cruzeiro? Esse duelo começa amanhã e termina no domingo. Eu sempre falo de mata-mata de concentração, né, cara? Você tem que estar com um nível de concentração muito maior do que num jogo de Campeonato Brasileiro normal, numa rodada de Campeonato Brasileiro. É um jogo diferente. Se o seu adversário tiver no nível de entrega, de comprometimento maior que o seu, por melhor que você seja tecnicamente e coletivamente com o seu adversário, ele vai conseguir igualar o jogo em algum momento. Então, acho que o Cruzeiro tem que entrar com esse nível de concentração elevado e competir, cara. Competir bastante. E o bom desse time do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, é a competitividade, né? É a intensidade, um time que compete muito, que inicia os jogos muito forte, pressionando a saída do adversário, marcando em cima. Quantos jogos o Cruzeiro saiu à frente do marcador, né? Marcando na primeira etapa, fazendo o primeiro gol ainda no primeiro tempo, obrigando o adversário a correr atrás. Quantas vezes isso não aconteceu? E para mim, no mata-mata, isso é primordial. É um diferencial e eu imagino que o Cruzeiro tente manter isso desde o início do jogo. Agressividade, intensidade, competitividade, mas o principal, nível de concentração, no mínimo igual do adversário, porque tecnicamente, coletivamente, hoje o Cruzeiro é melhor. Pansieri tá de volta, fala aí, Pansieri. Ô Cirilo, para esse confronto contra o Corinthians, o Cruzeiro tem pelo menos jogadores que não estão à disposição e eu vou explicar. O Wanderson, por exemplo, hoje treinou, né? Então tá nesse processo de retomada aos campos, aos gramados, participando dos treinos com os companheiros. Não pode ser relacionado para esse jogo contra o Corinthians por um motivo. Ele está suspenso, né? Está suspenso, então não pode encarar o Corinthians nesse primeiro jogo. Quem sabe
o Wanderson possa, inclusive, ocupar aí o banco de reservas para o jogo da volta. Atleta que tem uma experiência também no futebol, uma bagagem, tudo isso agrega valor a uma decisão, a um confronto dessa grandeza. Outro jogador que não enfrenta o Cruzeiro, que não enfrenta o Corinthians, perdão, é o Fagner. O Fagner é do Corinthians e está emprestado ao Cruzeiro. O contrato dele se encerra no fim da temporada e o Cruzeiro não vai pagar a multa, né? Para ter o Fagner, tem até uma discussão aí nos bastidores do Fagner com o Corinthians para ver o que vai fazer, o que vai ser resolvido, se ele rescinde por lá e acerta com o Cruzeiro. Já explicamos a questão da experiência que pesa a favor dele, mas está fora, vai ao Mineirão com certeza ali para passar apoio, incentivo aos companheiros e tudo mais. Isso vai acontecer, mas no jogo mesmo não pode. E aí, o Cauã Moraes é outra baixa. Já atuou no Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, já participou da competição pelo Furacão e aí não pode, né, enfrentar o Corinthians, está fora da partida, essas peças que estão fora do jogo de amanhã. Agora, se você for pensar num provável Cruzeiro, o que está pensando agora o técnico Leonardo Jardim? Eu acho que o encaminhamento de time é Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Homero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira. Na frente, Arroio. Discutimos bastante isso no primeiro tempo com o nosso Du. Será que vai o Arroio ou o Sinisterra e o Caio Jorge, artilheiro aí, para começar esse jogo de amanhã, Cirilo? Ô Fabrício, estamos discutindo o time, conversando sobre a equipe, sobre possibilidades. Ninguém tem dúvida da formação do goleiro até um dos atacantes. Eu falo de vez em quando, eu falo do goleiro ao ponto esquerda. Dessa vez no ponto esquerda tem dúvida, né? Vai Arroio, vai Sinisterra. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que o Jardim vai fazer? No comparativo com o que ele tem feito também nessa reta final de temporada, pós-lesão do Wanderson, jogou o Arroio. Sinisterra teve minuto de titular recentemente. Quem está melhor para esse momento, hein, Fabrício? Eu acho que deve ser o Arroio. Acho que o Arroio se recuperou, voltou aí já voltou no outro jogo, enfim. Tem mais minutagem. Eu acho que o Sinisterra tem que ter um pouco de calma com ele, né? Outro jogo aí eu vi ele jogando e tal, mas no aquecimento eu percebi que ele já estava cheio de kinesotape, sabe? É um jogador que tem que tomar cuidado, né? Pelo tanto de lesões que tem sofrido ao longo da temporada. Tem mostrado uma evolução incrível. Também se sair jogando não seria novidade, mas eu acho que pensando na parte física aí, deve entrar um menino que é mais novinho, né? Sangue novo, tá bem, tem mais ritmo de jogo para começar. Gosto muito dele também, um jogador, né, muito liso, né, qualidade no 1 para 1. Deve enfrentar amanhã o Corinthians numa linha mais compactada, uma linha mais baixa. Mateuzinho já sofreu com ele no primeiro jogo. Enfim, mas o que o Léo Jardim escolher aí, o Cruzeiro vai estar bem servido. Marques, para um jogo desse tamanho, a juventude do Arroio, a experiência é um pouco... Não que o Sinisterra seja velho, né, longe disso, mas tem mais rodagem, tem mais jogos desse nível. Isso faz diferença ou o menino está merecendo continuar como titular? Eu acho que essa dúvida é unicamente, como eu diria, né? Uma escolha muito pessoal do treinador, né? Eu vejo atletas muito parecidos até nas funções, né? Eu acho que o Cruzeiro com um ou com o outro consegue manter o bom nível de jogo. Para o time do Cruzeiro, para o estado de espírito desta equipe, né, para o melhor rendimento desta equipe, um atleta estando bem faz toda a diferença, né, que é o Matheus Pereira, né? Esse é o grande nome do Cruzeiro, na pifada para os atacantes, né, o cara cerebral, né, e na velocidade do Caio Jorge, né, que sai arrastando lá de trás. Então eu acho que esses dois fazem toda a diferença. Qualquer outro atleta que componham a fase ofensiva do Cruzeiro para essa partida são bons coadjuvantes, entendeu? Bons jogadores, bons coadjuvantes, né? Que podem fazer a diferença também no jogo. Mas coadjuvantes, né? A grande diferença no time do Cruzeiro e os atletas que podem, definir essa partida se chamam, e é claro para todos, né, que acompanharam a trajetória do clube na temporada, Matheus Pereira e Caio Jorge. Ô Panzi, do outro lado, observando o Corinthians, o Cruzeiro tem que ficar atento ao quê? É o trio ofensivo mesmo e parece que todo mundo vai jogar? Yuri, Garro e Memphis? Eu não sei se os três jogarem, é uma má notícia, até porque ninguém tá inteiro fisicamente. Em momento nenhum do ano, inclusive. E aí eu não posso ir contra o que eu acabei de falar, né?
que o mata-mata ele te exige muito mais, fisicamente, mentalmente. Esses caras estão vindo de um período aí sem jogar, com menos ritmo. Eu não sei se é o ideal para um jogo desse nível de disputa, de embate. Tecnicamente, eles são indiscutíveis. Só que o futebol de alto nível hoje, chegando já no final de temporada, numa semifinal de Copa do Brasil, diante de um adversário com tanta qualidade, um time que coletivamente joga tão bem e que individualmente tem tantos valores, a gente está falando aí de 4 jogadores do Cruzeiro premiadíssimos no final do ano aí no Campeonato Brasileiro, de Fabrício Bruno, de Romero, da dupla Jorge e Matheus, né? Caio Jorge e Matheus Pereira. Pô, aí você tem Garro, você tem Yuri Alberto e Memphis. Mas qual que é o nível físico desses atletas? Porque tecnicamente eu não discuto. Houve um indicativo de um meio-campo cheio de volante e um ataque com esses dois aí, com o Memphis e com o Yuri, e talvez o Garro esperando um pouquinho pro decorrer do jogo. Eu acho todos um nível muito alto técnico, mas aí vamos lá, você escala o trio que não tá bem fisicamente. O Raniel foi dúvida durante toda a semana também, sentiu um probleminha de tornozelo, era dúvida, foi relacionado, veio com a delegação. É um jogador muito utilizado pelo Dorival. Joga à frente da linha de zaga e às vezes como um terceiro zagueiro, baixando ali, fazendo uma linha de 5. Eu não sei se é uma notícia tão ruim assim. Tecnicamente é péssima notícia você ter adversários com esse nível de qualidade. Mas eu vou repetir, um jogo desse, ele exige um nível físico que eu não sei se esses caras estão com esse nível físico. E fica o alerta também em relação ao Cruzeiro dos pendurados, né? Sim. Romero, William e Caio Jorge. Todos fundamentais. Ô, Panzi, Caio Jorge e Romero, então nem se fala. Não, o William se torna ainda mais fundamental porque não tem outro lateral. O Fagner. Mas o restante também. Não, impressionante o que esses caras fizeram na temporada. Ô, Panzi, Cirilo, Fabrício, esse é um jogo que você joga a primeira partida já pensando na segunda. Sim, tem jeito. E eu acho até que trazendo para esse sentido a nossa discussão, eu não imagino o Corinthians faceiro assim, entendeu? Com Garro, com Memphis Depay, com Yuri Alberto. Eu acredito, de fato, num meio de campo mais trancado, entendeu? De mais pegada. Até, quem sabe, o próprio Martínez, né? Vai jogar. Que tem uma pegada boa no meio de campo. Até pelo recado do jogo do brasileiro. Que exatamente. Eu não posso vir faceiro aqui novamente, né? E no primeiro jogo eles foram até com 3 zagueiros, não foi, Marcos? Mas o 3 zagueiro não é time fechado. Mas não estava na pegada. É o que o Fabrício falou. Fabrício, você comentou o jogo, né, Fabrício? Você estava com o Vinícius Andrade. Que o Corinthians, no início, tenta ir para trocação, encarar o Cruzeiro, e a hora que assustou, meu amigo, já era um rolo compressor. O Cruzeiro faz 3-0, poderia ter feito mais. Jogo de mata-mata, eu acredito no Corinthians vindo a Belo Horizonte para voltar vivo para São Paulo, e o Cruzeiro entrando em campo amanhã para construir vantagem para ir a São Paulo. São 2 pensamentos diferentes. E o mata-mata é normal que isso aconteça. O Corinthians entregando. Eu imagino o Corinthians amanhã entregando. Sim, a bola. A notícia que se tem de São Paulo é que o Dorival treinou assim, no 4-4-2. Com o Martínez no meio-campo, o Maicon fechando tudo, Garro no banco. E aí no segundo tempo ele já começa, aí ele testa o Dieguinho, que é um menininho canhoto que joga pela beirada e joga com o pé trocado, fumaça absurda, que aí de repente já é pensando num resultado. Pô, o negócio deu ruim, aí o segundo tempo, e Vitinho também, colocou o Vitinho no segundo tempo. E o Garro também, entendeu? Então é assim, tá vindo pela linha fechada, mesmo se sofrer os gols, de repente tenta diminuir alguma coisa. Você tem qualidade no banco. Vai sentir o jogo também, né? Ver como é que o jogo se desenha, né? Vamos ver. Cruzeiro sem tanto mistério, preparado para esse desafio de amanhã, Pansieri. E aí não tem ingresso, viu, gente? Tô falando isso a semana inteira, desde quando esgotou, na verdade. Pediram pra você? Estão pedindo pra você? Tem não, Cirilo não. Bom, ingresso. Fabrício não tem, Cirilo não tem, Marcos não tem, Panzi não tem, ninguém tem ingresso aqui, gente. Eu tenho, senão eu não entro pra trabalhar. O meu chegou hoje, inclusive, pra poder trabalhar. Você tem credencial, né? Também, mas tem que ter um ingresso. Pro nosso espaço lá no camarote Tatiaia Fiat, com certeza. Mas, então, ingressos esgotados, torcedor que puder chegar cedo, chegue. Todo o sistema aí que tá sendo montado, né, de trânsito, também aí da torcida visitante, da torcida do Corinthians, a torcida do Cruzeiro. Sabemos que tudo isso é um trabalho aí feito pelo policiamento também da cidade e do estado de Minas Gerais para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Jogadores concentrados na Toca da Raposa, acompanhando a turma do bate-bola.